Veja, o Brasil, se nós tomarmos com clareza, né, para poder sairmos dessa miudice política, o Brasil é um país que parou de crescer ali pelos anos 80. E veja como é grave. Em 1980, que é, do ponto de vista do tempo histórico ontem, né, um terço da riqueza brasileira vinha da indústria. E essa indústria nacional brasileira tinha o tamanho da soma da indústria da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, que eram os chamados, admirados tigres asiáticos. Hoje, só para a gente ver o tamanho do problema estrutural brasileiro, aquilo que era 30% virou meros 11% da riqueza brasileira tirada da indústria. Viramos o país que mais gravemente fecha indústrias no mundo capitalista inteiro. E a China nos passa e hoje tem simplesmente 10 vezes a produção industrial do Brasil. A conta disso é o desemprego. Explodiu no Brasil 13 milhões e 700 mil pessoas de desemprego aberto. Se nós somarmos a quantidade de brasileiros empurrados para viver de bico, né, correndo do rapa nas ruas das cidades, nas praças, ainda tentando levar alguma coisa decentemente para casa, mas já desorganizando a economia formal, nós vamos falar em mais 32 milhões e 200 mil brasileiros. Isso não é brinquedo. É um país, não há a menor chance de um país como o nosso, temos 52 milhões de pessoas empurradas para esse tipo de selvageria, né, não ser um país que vai encontrar indicadores sociais cada vez mais dramáticos. O mais grave deles, que talvez recomende a gente refletir, não é, e fora de uma discussão política não há saída para isso, é a quantidade de homicídios, que é um sintoma. Esse sintoma é o seguinte: nos últimos 12 meses, 62.500 brasileiros foram assassinados. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres das periferias do Brasil. Aí nessa disputa por território em que o narcotráfico consegue pagar para um jovem uma diária maior do que a economia real formal do país. Só no último ano o Brasil fechou 1.000 indústrias e desempregou 580 mil pessoas. São números que eu tento trazer ao debate para que a gente se proteja dessas conversas superficiais, né? Porque toda carniça atrai urubu. Né? Então você tem aí um momento trágico, o Brasil nessa situação socioeconômica dramática, e em cima disso uma simplificação grosseira, demagogia, o ódio político, a violência do argumento, as simplificações, como se essas coisas fossem fáceis. Eu estou tentando, a partir de uma experiência que eu acumulei, propor um projeto nacional de desenvolvimento cujo objetivo é fazer o país voltar a crescer. Para isso acontecer, nós precisamos resolver algumas questões. 3 são as mais urgentes para começar o jogo. Primeiro, ajudar a superar o explosivo endividamento das famílias e das empresas. No momento em que eu lhe falo, Nelson, 61 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC ou no Serasa. 61 milhões de pessoas. Nas empresas, o débito chega a 2 trilhões com T de tapioca de reais, com 600 bilhões desses quase caminhando para a inadimplência, o que faz com que os bancos recuem e não emprestem mais, a não ser a um custo absolutamente impagável. Se desconta uma duplicata aqui em Bauru por 1,75% de juros ao mês, quando isso é o dobro da taxa de juros que se desconta uma duplicata por ano na Europa ou nos Estados Unidos, só para você ver a distância das práticas brasileiras. Isso foi causado por uma superconcentração bancária, em que 5 bancos controlam 85% das operações. Então é preciso ajudar as famílias a consolidar suas dívidas, sair do SPC, porque um dos motores da economia, da atividade econômica, da geração de emprego, é o consumo das famílias, e a gente precisa restaurar essa capacidade. Segundo, ajudar as empresas a desconstituir esse passivo estrangulado para que o outro motor seja ligado, que é o motor do investimento das empresas. O terceiro problema é o colapso da conta pública. Então a gente às vezes pensa que isso é conversa de economista e tal, mas o Brasil vai terminar esse ano, entre o que o governo já arrecada, já esfolando o povo de cobrar imposto, e o que ele vai gastar, já pagando mal e porcamente o menor investimento da história do Brasil, vamos terminar esse ano com 150 bilhões de reais de buraco, de déficit. E aí a poupança do governo também é o terceiro motor que ativa a economia. Como não tem poupança, não tem investimento, daí também não sai o crescimento, nós precisamos consertar essa conta. E é que nem todo brasileiro faz. Diminuir a despesa onde for mais possível, onde for socialmente mais justo, e aumentar a receita também onde for mais justo socialmente, porque a classe média e o povão já pagam imposto sem merecer, sem nem saber que está pagando. Quando uma senhora, por exemplo, diarista, atende o celular para marcar um dia de trabalho, ela está pagando 40% de imposto. Eu rio para não chorar, né?
40% de imposto sem nem saber no custo daquela conta do celular. Então, essas três questões. E para o país poder crescer sustentadamente, nós precisamos interromper essa destruição de indústrias e iniciar um vigoroso e novo processo de industrialização. Por que a indústria toma esse relevo? É porque ela paga os melhores salários, é quem recupera mais impostos e é quem agrega valor para as exportações, pagando a conta que a gente tem que comprar as coisas no estrangeiro, que a gente não sabe produzir aqui. Por exemplo, toda a eletroeletrônica nós não sabemos produzir aqui, temos que pagar em dólar no estrangeiro. E não vamos alimentar a ilusão de que vamos pagar isso com petróleo bruto barato e minério de ferro in natura. Isso nunca fechou essa conta no mundo. E essa conta de industrialização, o Brasil tem potenciais, né? O primeiro é petróleo, gás e bioenergia. Nós estamos aqui num pedaço de São Paulo em que a bioenergia, que é o etanol, por exemplo, mas não só o etanol, tem potenciais extraordinários. E o Brasil virou, veja se pode, o crime de importador de etanol.